Será que ser narcisista é bom? É ruim? Todo narcisista é gente ruim, não serve, não presta? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Hoje eu quero conversar com você. Quem são os narcisistas? O que eles fazem? Será que todo mundo é farinha do mesmo saco? Fica comigo até o final que você vai descobrir isso hoje. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque aqui tem conteúdo bom de verdade. E se você está gostando do vídeo, já curte e compartilhe com alguém especial. Bora lá. O que são pessoas narcisistas? Pessoas narcisistas são muito conhecidas por serem pessoas que falam muito sobre si mesmas, cheio de glória, cheio de si, com ego enorme, né? Tudo sou eu sou mais, eu faço tudo muito bem feito, tudo dá certo pra mim, eu sou linda, maravilhosa. O olhar dessa pessoa narcisista é muito voltado para ela. Então são pessoas que quando estão num ambiente muito difícil, elas se destacam porque elas gostam de desafio. São pessoas que se destacam em ambientes que precisam de negociação e liderança. Você vai encontrar muitas pessoas narcisistas em cargos de liderança. Mas eu quero destacar aqui que nem todo narcisista é ruim. Nem todo narcisista é patológico, tá? Nem todo mundo tem um transtorno de personalidade. Tá, mas o que diferencia ter o transtorno ou não? Eu quero que você entenda que nós temos 3 tipos de narcisismo. O primeiro é o saudável, que, ok, até um certo ponto tudo bem. Você pode até ter traços de narcisismo. O segundo é o não saudável, e esse não saudável é aí que você tem que estar alerta para esse não saudável. E o terceiro é o patológico, que bem provável que se você cronificar aqui no não saudável, você vai se tornar um narcisista patológico. E eu vou te explicar isso mais pra frente, o que é. Ok, o que seria então a diferença do narcisista saudável para o não saudável? O narcisismo saudável, ele vem lá daquela ideia. Lembra quando você era bebezinho? E aí você é o centro das atenções de todo mundo? Então, aí se origina o narcisismo saudável. Quando as suas prioridades se tornam prioridade para outras pessoas. É aquele bebê bem cuidado, que a mãe está ali sempre, dá para tudo que ele precisa. Na vida adulta, esse comportamento não vai ser prejudicado. É uma pessoa que vai ter muita autoconfiança. Isso vai se aplicar às suas relações, sempre de forma positiva, olhando de forma otimista para as situações. Então nada abala ele está lá em frente. Isso faz ele se movimentar e ter grandes destaques em ambientes organizacionais, na vida dele quanto empreendedor. Então, assim, onde ele está, ele sabe que ele vai mandar bem. Então, ele vai alimentando essa autoconfiança, o que faz ele se movimentar e ter resultados positivos. Quando a pessoa ela tem baixa autoconfiança, ela acaba não utilizando os seus pontos fortes, desconhecendo os seus pontos fortes, o que no narcisista isso não acontece, porque ele sabe onde ele é bom e ele intensifica, ele investe onde ele é bom. Então, logo ele se destaca. Você vai encontrar muitas pessoas narcisistas ocupando cargo aí importante. Veio alguém na sua cabeça? Me fala aqui nos comentários quem veio na sua cabeça que você acha que é narcisista. O narcisista saudável, ele tem empatia para os outros. O narcisista não saudável, ele não vai ter tanta empatia assim, entendeu? Não vai conseguir reconhecer os sentimentos dos outros ali nas situações. Então ele se torna um pouquinho mais egoísta. Quanto pior a capacidade de sentir com o outro, né, de sentir a empatia, mais narcisista não saudável essa pessoa é. A maioria desses narcisistas, eles buscam atividades, buscam cargos que lhe dão status, que lhe dá muitas recompensas apesar dos riscos, tá bom? Só que aquilo, quanto mais próximo do não saudável e aí do patológico, você vai ter menos empatia e vai vivendo a sua vida e não vai reconhecendo os sentimentos dos outros. E aí é que mora o perigo. As pessoas que são narcisistas saudáveis, elas têm grande capacidade de autorreflexão. Elas não são pessoas que estão no automático, elas conseguem avaliar a si mesmas. E por isso elas sabem que elas são narcisistas. E por saberem, se perceberem e saberem que elas são narcisistas, elas sabem
quando alguma coisa está saindo do controle. Elas conseguem, sabe aquele reajuste do mapa, assim, da rota, reajuste da rota? Ela faz esse reajuste, ela consegue se auto-perceber, porque ela trabalha a auto-reflexão bastante. Os narcisistas não saudáveis, eles buscam ser amados, adorados o tempo todo. Eles querem ser admirados a qualquer preço. Então, eles sempre estão buscando ideias atraentes, ideias que vão gerar seguidores. Você vai ver muito na rede social algumas pessoas narcisistas que o foco delas é atrair seguidores. Elas só querem atrair seguidores, custe o que custar. Eu tô falando aqui da rede social para ficar mais ilustrativo, mas na vida também ela quer liderados, ela quer seguidores, pessoas que, uau, que influem mais ainda dela, tá? Ela já influencia, né? Aí o narcisista quer mais pessoas que o adorem. E aí, em busca desse objetivo, o não saudável vai falar assim, custe o que custar. Vai passar em cima das pessoas e vai ter umas atitudes aí não muito desejáveis, não muito sociais, né? Porque visa ele mesmo. Os narcisistas não saudáveis, eles têm uma empatia seletiva. Eles se aproximam e têm empatia por quem tá ali babando ovo, inflando lá o ego dele. Então, ele escuta quem é conveniente a ele, quem vai falar bem dele, ele exclui totalmente. Esse é o não saudável, tá? O não saudável. Ele exclui totalmente aquele que tem uma ideia oposta a ele. Conhece alguém? Veio alguém nessa cabeça, não veio? Mas se autoavalia aí, hein? Importante é você se autoavaliar antes de olhar o coleguinha do lado. Geralmente, narcisistas, eles tomam decisão assim, sem pensar no outro. Lembra? Não saudável, tá? Ele pode demitir sem sentir empatia por ninguém. E ele não tá muito interessado se aquilo ali vai acontecer um desastre pessoal ou não. Ele só vai tomando decisão. Lembra que aqui o mais importante para o narcisista, principalmente para os não saudáveis, é chegar a um objetivo, custe o que custar. Mas lembra que o saudável, ele não é assim não, tá? O narcisista saudável, ele reflete mais, ele tem mais empatia, tá bom? É importante sempre olhar. Se você é um narcisista saudável ou não saudável? E se for um não saudável, começar a se perceber mais, porque existe esperança aí, tá? Para tudo nessa vida existe esperança. É só trabalhar um pouco mais a habilidade mental da percepção. Os narcisistas não saudáveis, eles vão tomando decisões e eles, como eles não são empáticos, eles não se arrependem de nada. Eles acham que estão certos, estão na certeza deles. Uma das coisas também que diferencia o narcisista saudável do não saudável é o sentimento de valor pessoal. Como eu falei que ele não ouve as pessoas, ele simplesmente só ouve a si mesmo e os bajuladores, tá? Porque os bajuladores vão falar bem dele. Cara, isso prejudica muito o ambiente, porque ele provavelmente não vai crescer onde ele poderia crescer, tá? Ele só ouve os bajuladores, o não saudável. O saudável, ele tá ali, ele tem, valor. Ele tem sentimento de valor pessoal, então ele ouve, ele escuta, mesmo que doa, tá? O não saudável, não. Todo feedback construtivo, que uma pessoa traz uma opinião diferente, né, do narcisista não saudável, esse narcisista, ele vai achar que o outro tá atacando ele, sabe? Ele tá falando isso porque ele quer tomar meu lugar, ele tá falando isso porque ele é meu inimigo, ele tá falando isso porque ele se acha melhor do que eu, porque eu sou melhor do que ele não quer que eu brilhe. É tipo essas ideias assim, entende? Então eles vão selecionando aquelas opiniões que lhe convêm, que inflam o ego dele. E são pessoas que não gostam muito de ouvir, tá? Principalmente os não saudáveis. Eles gostam de pregar e doutrinar. Você faz o que eu falo para você fazer. É tipo isso. Isso pode prejudicar muito o ambiente social, principalmente no trabalho, tá? E principalmente se essa pessoa for líder. Porque, apesar do narcisista ter uma autoconfiança muito grande, se ela não tiver muita empatia, ela vai destruindo onde ela passa. Tá? Ela pode ter resultados bons, mas ao mesmo tempo é uma incógnita, né? Pode ter resultados ruins. Muitas pessoas narcisistas atraem, né, para perto de si pessoas que a admiram porque ela tem uma carisma muito grande, uma autoconfiança muito grande. Quem não quer estar perto de uma pessoa assim, né? Autoconfiante. Mas os narcisistas, eles geralmente humilham muitas pessoas. Eles não medem as palavras. Eles simplesmente, se alguma coisa ataca eles, eles vão e falam uma coisa que
pode machucar. E aí os narcisistas não saudáveis, eles se veem de uma forma muito positiva. Essas pessoas não saudáveis, tá? Narcisistas não saudáveis, eles geralmente eles são mais felizes no casamento. Por quê? Porque ele se casa com alguém muito bajulador, né? Que vai bajular, que vai inflar esse ego. É ali uma relação ali, um alimentando, né, o outro. E aí o narcisista se casa com esse alguém. Por isso que o casamento desse narcisista é maravilhoso. Entende? Mas será que realmente é? O lema do narcisista é, né? Os outros existem para me adorar. Ele acha que ele é o cara. São muito espalhafatosos, com grande vaidade, e tem uma autoilusão aí. Eles se gloriam tanto que parece que sai da realidade, sabe? Eles se iludem, mas eles não sabem não, tá? Eles são bons pra caraca. O narcisista é assim mesmo. Você tá lembrando de alguém, né? Os narcisistas, eles levam créditos por si mesmos, tá? Eles levam, mesmo que o crédito seja do outro, não, o crédito é dele. Ele conseguiu aquilo, sozinho. Eles são bem assim mesmo. Se teve sucesso, ótimo. Se teve fracasso, não teve nada a ver com ele. Eles se sentem merecedores de glória, de adoração. Mas isso, gente, eles agem de forma inconsciente, tá? Eles não fazem isso de propósito. É um mecanismo de ação, de ser, é um comportamento que eles desenvolveram, é uma personalidade. E eles facilmente levam crédito pelo trabalho dos outros, porque eles não veem mal nisso, tá? Eles não se percebem, como eu falei aqui. Zero autopercepção, a não ser os saudáveis. Aquilo, os não saudáveis só vai intensificar mais o narcisismo nele mesmo, tá? Ele vai ser mais rígido, mais cristalizado dentro do narcisismo. O saudável não. Ele consegue, né, ser mais maleável, se perceber mais. Narcisista, saudável, não saudável, como eu falei, a diferença do saudável e não saudável é intensidade. Um narcisista é alguém que tem uma noção grandiosa de importância pessoal. Ele é importante para todo mundo. Ele é o cara. Então ele nutre fantasias de glória sem fronteiras. Ele quer um objetivo, ele vai alcançar e na cabeça dele ele vai conseguir porque ele é o cara. Quando ele é criticado, ele sente muita raiva, tá? Ele odeia ouvir críticas e ele ataca com palavras se ele é criticado. Ele sente raiva e vergonha ao mesmo tempo. E a contradefesa dele vai ser atacar com palavras, geralmente humilhando o outro. E ele espera favores especiais e não tem empatia. Não tem. Se você esperar isso de narcisista, não espere. O narcisista não tem essa habilidade social da empatia. Essa ausência de empatia faz com que os narcisistas permaneçam distraídos à sua maneira de ser, a essa atenção autocentrada deles, que os outros percebem com tanta clareza. Você já viu aquele narcisista que só fala dele mesmo o tempo todo, e tá todo mundo assim olhando assim, tipo assim, cara, ele não para de falar dele. Todo mundo percebe que ele é narcisista, menos ele. Exatamente isso, gente, é exatamente assim. O narcisista, ele não mede as palavras, tá? Se ele tiver que atacar alguém, ele vai falar, ele não mede. Se ele tiver que ser desagradável, ele vai ser. Não tem essa temperança de sentir os ambientes. Se ele tiver que falar, ele vai falar. São altamente competitivos, sarcásticos, desconfiados dos outros e não tem medo de explorar as pessoas, tá? Se precisar explorar alguém para chegar a um objetivo dele, ele vai explorar. Sempre glorificando a si mesmo que isso seja à custa de outra pessoa. Mas os narcisistas geralmente se acham dignos de amor, eles precisam ser amados, eles merecem ser amados. Gente, é uma complexidade aí do narcisista. Mas eu quero te falar aqui um negócio. O que diferencia, o que eu já falei aqui, mas o que diferencia do saudável, do não saudável, do patológico, é quando o patológico é o grau mais severo, tá, do narcisismo. É quando ele está tão cronificado ali naquele modo de ser, tão cristalizado, tão enrijecido, que ele começa a prejudicar as suas relações sociais. Ou seja, relacionamento com o pai, relacionamento com mãe, relacionamento com o irmão, relacionamento com o primo, com o tio, no trabalho, relacionamento amoroso. Ele tá tão enrijecido, ele nem consegue se perceber que ele vai adoecendo cada vez mais e vai adoecendo as suas relações.
Então, vamos lá. O saudável, narcisista saudável, consegue se reinventar, consegue se perceber, é uma pessoa autocrítica, né, faz ali uma autorreflexão bem positiva, ok, consegue manusear o jeito dele de ser. O não saudável é um pouco mais cristalizado, não consegue se perceber, né, fere mais as pessoas, não tem empatia, tanto faz, tanto fez. E o patológico, o narcisismo patológico é aquele que destrói as suas relações sociais. É aquele que prejudica o seu comportamento em todas as esferas da sua vida. No âmbito social, no âmbito do trabalho, no relacionamento amoroso, em todos. Esse é o meu recado para você. Se você tiver alguma dúvida sobre narcisismo, me fala aqui, porque é uma personalidade muito complexa. Mas nem todo narcisista é patológico, tá? Em todo. Se você perceber algum traço de narcisismo em você, pode ficar tranquilo, porque se você está se percebendo, isso significa que você é saudável, que você não é patológico, tá bom? E é isso aí, vamos trabalhar nossa autopercepção para nos tornarmos pessoas melhores. Te vejo em breve. Tchau!